Vai ler a palavra de Deus lá no livro de Jó. Não esqueci não, Luiz, é porque estava ficando muito longo e travando o celular. Diácono Luiz, tem uma aguinha para nós aí, se for possível. Nada não. Não, mas tá bom. Irmãos, livro de Jó, capítulo 1, a gente vai ler do 6 ao 20. É uma leitura um pouco longa, mas é interessante para a gente contextualizar. Amém? Esses dias, um assunto que tem se evidenciado muito em nosso meio é sobre o mal, né? Eu achei muito interessante os irmãos se preocupar com essa questão de querer conhecer mais, né? De querer entender o porquê do mal. Existe um campo da teologia que se chama teodiceia. E é o campo da teologia que busca trazer para nós uma explicação do porquê do mal. Volto a dizer para os irmãos que achei interessante. Toda vez que a gente pega alguns assuntos, irmãos, que são complicados e a gente busca entender, a gente só tem que tomar um cuidado para que esses assuntos, eles não sejam alvo meramente de debates e discussões, porque nesse caso não haverá edificação da igreja. Mas quando algum irmão se propõe a tratar de um assunto e buscar conhecer e compartilhar para os outros, é sempre edificante, irmãos. Então vamos à nossa leitura. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: De onde você vem vindo? Satanás respondeu: Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: Você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família, e tudo o que ele tem abençoas. Tudo o que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que ele tem, verás que ele amaldiçoará, sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: Nós estávamos arando a terra com os bois, e as jumentas estavam pastando ali. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda estava falando, veio outro empregado e disse: Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada dos empregados. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: Os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente,
veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o seu rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder nos reunir, te adorar e ouvir a tua voz, que é a tua palavra revelada a nós. Nós queremos, Senhor, que o teu nome seja engrandecido nesse lugar, nessa noite, e que a tua soberania seja exaltada. Senhor, nós não queremos fazer como muitos cristãos que cantam que tu és soberano, que dizem que que o teu filho é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas depois, quando nos depararmos com a tua soberania, nós queremos derrubar o Senhor do seu trono. Que os nossos corações, ó Deus, não hajam dessa forma, mas que nós venhamos nos render diante da tua soberana presença, da tua graça, em nome de Jesus. Irmãos, é muita desgraça para um dia só, não é não? Muito mal para um dia só na vida de Jó. Nós podemos ver aqui que o mal alcançou a vida de Jó. E Jó, que era o homem mais rico, o homem que tinha tudo, e de repente ele ficou sem nada. Os seus rebanhos foram roubados, outros morreram, com raios, seus empregados foram assassinados, e no mesmo dia um vento que veio do deserto soprou e derrubou a casa, matando seus 10 filhos. É muito mal, muita desgraça para um dia só. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, irmãos. Sobre o mal. Ou melhor, sobre os males desse mundo. Os irmãos há de concordar comigo que nós vivemos em um mundo cheio de mal. Nós vemos mal de várias formas. Nós podemos até, irmãos, catalogar as espécies de mal que acontece nesse mundo. E eu queria falar nessa noite, pelo menos de 4 categorias variadas de mal ao qual nós estamos sujeitos. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar um pouco sobre o mal natural. E o que é isso? O que é o mal natural? É quando, por exemplo, irmãos, cai muita chuva, como aconteceu em abril, lá no Rio Grande do Sul. Quem não acompanhou, né? Pelas redes sociais. E ali morreram quase 200 pessoas. Aquele lugar foi devastado. Muitas pessoas perderam suas casas. Muitas pessoas perderam seus empregos. Muitas pessoas, irmãos, se depararam com um sofrimento terrível. Pessoas que tinham seus planos, seus objetivos, e de repente o jogo virou e aquelas pessoas se depararam com o mal natural. Elas foram afligidas e elas entraram em muitas dores e muito sofrimento. E por que não falar do tsunami que aconteceu há 20 anos atrás? Que devastou vários países da Ásia. Vários países. Né? E ali, irmãos, morreu cerca de 270 mil pessoas. É pouco? Imagine aí, irmãos. Imagine uma catástrofe dessa magnitude. Pessoas agonizando, morrendo afogadas. Imagine quantos bebês morreram afogados. Quantas mulheres, homens, idosos, gestantes morreram. De repente veio aquela catástrofe e ceifou a vida de milhares e milhares de pessoas. Sem falar na destruição material, onde aqueles países, talvez algum deles nem tenham se recuperado ainda.
Você já parou para pensar? Isso é um exemplo, é uma categoria de mal. Mal natural. Irmãos, mas o mal natural não para por aí. Quando nós tratamos de mal natural, nós não nos resumimos apenas em falar sobre esses fenômenos da natureza. Existem muitas outras formas de males natural. Por exemplo, doenças. Quem aqui nunca adoeceu? Você está vivendo sua vida normal e um belo dia você sente alguns sintomas, vai para um médico e o médico diz que você precisa de uma cirurgia, né? Alguns dos nossos irmãos passaram por isso aqui. A irmã Andréia se operou de hérnia, não foi? E a irmã Maria fez uma cirurgia do coração, coisa que, assim, a gente que acompanhou, a gente fica abismado. O irmão Luiz, há pouco, foi diagnosticado com câncer. Então, nós vivemos cercados de males. E o mal, mais cedo ou mais tarde, vai nos atingir. Nós estamos expostos a vírus, estamos expostos a bactérias, estamos expostos a fungos, estamos expostos a acidente, lesões, fraturas. E todas essas coisas nós consideramos mal e é mal. Nos causa sofrimento, nos causa perdas, nos causa angústias. E esse mal natural, ele leva pessoas que amamos. As pessoas morrem e nós mesmos vamos morrer para a tristeza de alguns. Esse é o mal natural, né? Existe um sistema internacional para monitorar e registrar as doenças nesse mundo. Tem uma sigla que é utilizada, né, pelos profissionais da saúde, que se chama CID, C-I-D, e que significa Classificação Internacional das Doenças. É uma ferramenta usada por profissionais da saúde e eles dão códigos numéricos e alfabéticos, que esses códigos identificam as doenças. Para nós, quando a gente pega aquele documento e lê, a gente não consegue identificar, mas os médicos, eles sabem do que se trata. E é um sistema internacional. Existem hoje cerca de 17 mil códigos para enfermidades, lesões e causa da morte. E essa CID, ela está sempre sendo atualizada, porque esse mal, que é da enfermidade, ele cresce, né, cada dia. Essa foi a primeira categoria de mal. Existe uma segunda categoria de mal, irmãos, que é o mal moral. Mal moral. O que é isso? É o pecado. O pecado que é a essência do ser humano, de todos nós que nascemos descendentes de Adão. Esse mal, ele está ao nosso redor e ele está inclusive em cada um de nós. O mal moral, irmãos, ele vai falar daqueles pecados que eles se expressam como mentira, a prostituição, a difamação, os homicídios, a violência, os roubos, os estupros. A psicologia trabalha para dizer que o homem é bom e que a sociedade é quem o corrompe. Mas isso não é verdade. Quem corrompeu então a sociedade? Por que precisamos de polícia? Por que precisamos fechar as nossas portas à noite? Por que precisamos guardar o nosso dinheiro no banco? Porque o ser humano é mau, por natureza. E o mal moral, esse procede do coração de todos os homens, como diz em Mateus 15, 19.
Irmãos, não há como negar que esse mal, ele está em nós. E é claro que nem todo mundo mata. É claro que nem todo mundo rouba, ou adultera, ou comete estupros. Mas, ainda que alguém seja um cristão genuíno, ele peca. Todos nós pecamos. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Essa categoria de pecado, de mal, é o que nos separa de Deus. O que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. A terceira categoria de mal é o mal sobrenatural. É outra categoria de mal a qual o mundo está sujeito. E do que fala esse mal sobrenatural? É a existência, irmãos, de Satanás. É a existência dos demônios. Então, 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso fala sobre o mal sobrenatural. É uma verdade. O mal sobrenatural existe. Apocalipse 12, versículo 9 diz: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Irmãos, nós somos afetados pelo mal sobrenatural. Principalmente quando o assunto é o conhecimento da verdade. Por meio de quê? Dos falsos profetas. Por meio das mentiras quanto à palavra de Deus. E por fim, nós temos o mal eterno. E o mal eterno fala de quê, irmãos? Da condenação. O mal eterno fala de quê? Do inferno. O lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados para sempre o diabo e seus anjos, como está escrito em Mateus 25, 41. Também sofrerão no inferno todos os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. E Jó foi um homem que foi acometido pelo mal natural. Jó sofreu na carne o mal natural. Quando? Quando os raios mataram suas ovelhas e os pastores. Mal natural veio sobre a vida de Jó. Jó também foi afetado pelo mal moral. Em que momento? Quando os ladrões roubaram o seu gado e assassinaram os seus empregados. E também o mal natural afetou a vida de Jó quando um vento, como a Bíblia diz, vindo do deserto, deu com ímpeto nos 4 cantos da casa, fazendo a casa desabar, e morreu os 10 filhos de Jó de uma só vez. A gente não leu, mas mais adiante, o mal natural afetou terrivelmente a saúde de Jó. Ele foi acometido de tumores malignos, que atacou todo o seu corpo, da planta do pé ao alto da cabeça, como está em Jó 2, versículo 7. Nós falamos de muitos males nessa noite. E todos esses males nós sabemos que eles existem, que é verdade. Mas a grande questão e a grande pergunta, irmãos, é: ora, se Deus existe, se Deus é bom, se Deus é justo, se Ele é todo-poderoso, por que existe o mal? Quantas e quantas pessoas se deparam, irmãos, com o mal moral? Existem alguns pecados que
chamam mais a nossa atenção e que nos deixam indignados. Por exemplo, muitas pessoas pensam assim: onde Deus estava quando aquela criança foi estuprada? Onde Deus estava quando aquela mãe de família foi assassinada pelo próprio marido? Essa pergunta ela é muito antiga, né? O porquê das doenças, o porquê dos homicídios, o porquê do pecado, por que catástrofes natural mata tantas pessoas, de onde vem o mal e qual o propósito desse mal. Eu quero dizer para os irmãos, contrariando o pensamento de muita gente, espero que não daqui, que o mal é um decreto de Deus. Quem decretou a existência do mal foi Deus. Quem criou o mal foi Deus. Como assim? E Deus é mau? Não, Deus é bom. Deus ele criou o mal. A gente vê o mal natural na Bíblia. Foi criado por Deus. A gente vê o mal moral na Bíblia. O pecado foi um decreto de Deus. Foi Deus quem decretou a queda do ser humano lá no Jardim do Éden. Mas eu quero dizer para os irmãos que isso não mancha em nada a santidade de Deus. Ele decretou o mal para a sua glória, para que o seu nome fosse exaltado. E ele decretou o mal com um poder tremendo que ele mesmo não peca. Deus decretou o mal fora dele. De modo que Deus é tão soberano que ele decretou o mal e todos aqueles que pecam têm a responsabilidade por aquele mal que pratica. E Deus está isento de pecado. Então não estou dizendo que Deus seja mau e nem que nele haja pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 5 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, que não há trevas alguma. E algumas pessoas dos nossos dias vão dizer que o mal é uma permissão de Deus. Eu já ouvi muito isso. Eu ouvi falar de uma vontade decretiva de Deus e uma vontade permissiva de Deus. E eu quero, como líder dessa igreja, ensinar, irmãos, que Deus, Ele não é um Deus que permite. Nós não somos permissivistas, não sei nem se existe essa palavra, mas Deus não permite, Deus decreta, Deus ordena, Deus faz e acontece, porque Ele é Deus. E Deus decretou o mal para a glória do seu nome. Por exemplo, irmãos, foi Deus quem puxou conversa com Satanás sobre a vida de Jó. Os textos que nós lemos sobre Jó, nós, por exemplo, não vemos Satanás chegando a Deus e dizendo: olha, eu vi Jó lá na terra. Não. Satanás não estava nem lembrando da existência de Jó. Mas Deus disse assim: de onde tu vem? Por onde tu tem andado? Ele disse assim: eu estava lá na terra, dando umas passeadas, passeando por aqui, por acolá. Aí Deus foi quem instigou Satanás e disse assim: por acaso tu viu o meu servo Jó, homem reto, que se desvia do mal? Aí Satanás disse assim: também, ele tem tudo. Tu colocou uma cerca de proteção ao redor da vida dele, da família dele, tu fez ele prosperar, ele é o homem mais rico da terra. Por acaso não é por interesse que ele teme a ti? Foi Deus quem disse a Satanás: então vai lá e tira tudo o que Jó tem. Foi Deus quem disse.
E Satanás, recebendo a autorização de Deus, foi lá e fez com que acontecesse tudo isso. E mais adiante, teve uma outra reunião, e Satanás compareceu diante de Deus, e Deus fez a mesma pergunta: de onde vem? Da terra, e rodear a terra e passear por ela. Tem visto meu servo Jó? Como foi? Ele foi tipo assim, e aí, tu viu que ele me teme? Tu viu que ele não negou o meu nome, mesmo tirando tudo que ele tem? Aí Satanás disse assim: ele tem saúde? Tira a saúde dele, e tu vai ver que ele blasfema na tua face. E aí Deus disse: vai lá e tira a saúde de Jó, mas não lhe tire a vida. Então nada foi feito a Jó, irmãos, sem a vontade de Deus. E pessoal que fala que Deus permite, geralmente é a turma que também acredita no livre-arbítrio, né? Vai dizer: aí, está vendo, Deus permitiu que Satanás fosse até Jó. Irmãos, as pessoas que tomam esse posicionamento de dizer que Deus não decreta, que Deus permite, eles tentam de alguma forma amenizar aquilo que a Bíblia fala sobre Deus. Eles tentam defender Deus, como se Deus precisasse de defesa. Então eles não dizem Deus decreta o mal, eles dizem Deus permite. Ora, como se isso mudasse alguma coisa. Se qualquer um de vocês que estão aqui, qualquer um adulto, vê uma criança que está no meio da rua brincando, e aí você vê um caminhão que vai atropelar aquela criança, aí você diz assim: você não fez nada para socorrer, para livrar aquela pessoa do mal. Aí aquela criança é atropelada. Aí você diz assim: mas eu não atropelei, eu só permiti. Você vai ser penalizado. Você assumiu a responsabilidade pela morte daquela criança. Então, quando os permissivistas dizem assim, Deus não decreta, Deus permite, tentando amenizar, tentando mudar o discurso, porque eles se chocam quando ouvem dizer que Deus decreta o mal. Então eles tentam amenizar. Só que Deus, Ele nunca pediu que ninguém defendesse Ele disso. Deus é Deus, irmãos, Deus é soberano. E Ele tem propósitos e motivos santos por ter decretado o mal. Então, em Gênesis capítulo 6, versículo 13, diz assim: Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Você vê? O mal natural que foi o dilúvio não foi uma permissão de Deus. Foi um decreto de Deus. Deus disse: eu resolvi acabar com tudo. Eu vou destruir todos. Eu vou mandar um dilúvio. Vai morrer todo mundo. Irmãos, você consegue na sua mente viajar assim, imaginar quanto sofrimento aconteceu ali? Os animais morrendo afogados, o povo morrendo. E foi Deus quem decretou o dilúvio, onde tudo que tinha fôlego de vida morreu. E eu volto a dizer que o propósito de Deus decretar o mal é para a exaltação da sua glória. No dilúvio mostra, em primeiro lugar, irmãos, a glória da justiça de Deus, punindo o pecado. É uma forma de Deus mostrar como Ele tem uma aversão ao pecado, como Ele odeia o pecado. Em segundo lugar, a glória da sua graça e a misericórdia. Porque Deus, Ele, embora tenha preservado a família de Noé, Noé era um pecador. A família de Noé pecava. As noras de Noé pecavam.
Mas Deus ali mostrou a sua graça, mostrou a sua misericórdia, mostrou a sua soberania, e Ele escolheu algumas pessoas para salvar. E Ele salvou algumas pessoas. E isso aponta tanto para a grandeza, a soberania de Deus, mas também aponta para Jesus Cristo. A arca de hoje é Cristo Jesus. Todos aqueles que estiverem em Cristo Jesus são alvos da graça salvadora de Deus. E todos aqueles que estão fora de Jesus, esses conhecerão apenas a ira de Deus. E a ira de Deus, embora também muitos crentes não suportam ouvir falar sobre a ira de Deus, a Bíblia está repleta de ensinamentos sobre a ira de Deus. Tem a ver com a grandeza, com a soberania de Deus. Obrigado, irmão. Então Deus decretou, inclusive, o mal moral. Pode sentar se quiser, viu, jovem? Fica à vontade. Ele decretou o mal moral. Deus decretou que houvesse o mal nesse mundo. De modo que o homem peca, mas Deus nunca peca. Porque Deus decretou o mal fora dele. Deus não peca. É impossível Deus pecar. Deus é santo, Ele é perfeito. E quando Deus decreta, irmãos, o mal, os seus motivos são todos santos. O motivo de Deus decretar o mal é um motivo santo, são motivos santos. Por exemplo, outro exemplo, que a gente pode ver aqui é a vida de José do Egito. Os irmãos dele venderam José como escravo. Os irmãos de José, consumidos pela inveja, primeiro lançam José num poço. Depois eles tiram José e vendem como escravo. Eles venderam o seu próprio irmão. E muitas coisas ruins acontecem na vida de José depois disso. Ele vai parar na casa de Potifar. Quando chega na casa de Potifar, ele é assediado pela esposa de Potifar. A Bíblia diz que José era um homem muito bonito. E José, para não negar o nome de Deus e exaltar a sua glória, ele preferiu ir para a cadeia acusado injustamente de ter tentado agarrar a mulher de Potifar. Então, quando os irmãos de José vendem ele, eles agiram por maldade. Eles foram tão maus que não se contentaram apenas em dar um fim a José, mas eles buscaram ainda lucrar com isso. Eles foram movidos por aquilo que estava dentro do coração deles. Mas eu quero que os irmãos ouçam o que diz a Bíblia. Em Gênesis 45, versículos 5 e 8, diz assim, José falando para os seus irmãos: agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Foi Deus quem me enviou. Portanto, versículo 8, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Então José reconhece que foi Deus quem decretou. Porque o próprio Deus decretou que haveria uma seca naquele lugar. Mas para preservar muitas pessoas, Deus enviou José para o Egito, adiante. Só que Deus é tão soberano
e tão sábio que ele se utilizou da maldade dos irmãos. Deus mesmo não pecou. Deus não cometeu pecado algum. Mas os irmãos de José foi levado pelo pecado do seu próprio coração. E Deus coloca José no Egito, onde ele decifra alguns sonhos, e isso já mostra também a sua soberania, porque Faraó teve uns sonhos que todos os seus magos, todos os seus feiticeiros não eram capazes, e com isso Deus estava mostrando que Deus é que é Deus, e que os deuses do Egito nada são. E o sofrimento de José, por causa dos seus irmãos, não fez com que José se tornasse um vitimista. Ele não ficou amargurado. José sabe que nenhum mal acontece na vida de alguém que não haja propósito de Deus. Nenhum mal acontece na vida dos filhos de Deus que não seja para a glória de Deus e para o crescimento e o conhecimento dos seus filhos. Então Deus decreta o pecado fora dele, mas veja, embora Deus tenha decretado, os irmãos de José ainda eram culpados. Isso sim que é Deus. Ele não fica tentando se justificar, como aqueles que acreditam no livre-arbítrio ficam tentando defender Deus. E José também, conhecendo a grandeza de Deus, não se vitimiza. Ele diz: foi Deus quem mandou. Não foi vocês que me mandaram para o Egito. Foi Deus que me mandou adiante de vocês, para a preservação da vida. Então Deus, ele decreta o mal por motivos santos, que é a exaltação da sua glória. Mas os homens nunca pecam pensando na glória de Deus. Por exemplo, os irmãos de José nunca tiveram o seguinte pensamento: olha, José, a gente não queria ter inveja de você, mas como Deus decretou, a gente não queria jogar você naquele poço, mas como Deus decretou. Eles nunca fizeram isso. Eles foram movidos pela maldade do coração deles. Então Deus não pode ser nunca acusado do mal existente. Eles eram movidos por inveja, eram soberbos, perversos, eles amavam o pecado. E o fato de Deus decretar o mal nesse mundo não anula a responsabilidade dos homens. Deus decreta soberanamente o mal moral, o mal natural, o mal sobrenatural, e Deus decreta o inferno. Deus decreta, irmãos, todo tipo de mal. E os perversos, eles cumprem o propósito de Deus, não por amor a Deus. Eles fazem isso porque eles amam o pecado. Irmãos, mas alguém podia perguntar assim, talvez você esteja ouvindo essa mensagem e diz assim: vem cá, mas isso não torna Deus injusto? Como é que Deus decreta o mal? Deus, ele é a causa final do mal, embora ele não tenha culpa dos pecados. Nós podemos sim atribuir a Deus, diretamente o mal natural. Quantas e quantas vezes Deus usou o mal natural para castigar e punir o seu próprio povo? Então você poderia perguntar: como assim? Mas Deus, desse jeito, Deus é injusto. Deus não está sendo justo quando ele decreta o mal. Eu não acredito nesse Deus. Eu acho que não é desse jeito, não é dessa forma. E ainda por cima eu coloco os homens como culpados. Essa pergunta, na verdade, revela que os homens têm um problema com a soberania de Deus. Irmãos, quantos e quantos crentes canta: Tu és soberano sobre a terra.
mas quando se deparam com a soberania de Deus, eles rangem os dentes. Eles cantam que Deus é soberano, mas quando eles se deparam com a soberania de Deus, eles querem destronar Deus. E o problema que os homens têm com a soberania de Deus é porque a soberania de Deus não deixa nenhuma glória para os homens. A glória é somente dele. Tudo é para ele. Porque nós fomos criados, nós estamos aqui, e quantas vezes a gente vê as pessoas se lamentando, se vitimizando, sofrendo com seus relacionamentos, com o sofrimento, com o mal de todas as formas. As pessoas pensam que esse mundo aqui é sobre elas. Mas nada aqui é sobre nós. Tudo sobre a glória de Deus. É tudo sobre a glória de Cristo. Nós fomos feitos com um único propósito, glorificar o nome de Deus. Essa é a ideia bíblica. Não há glória para os homens. Então, por exemplo, alguns cristãos não suportam a ideia da soberania de Deus na salvação. Já foi pregado isso aqui. Então eles dizem assim: eu não acredito que Deus escolhe uns para salvar e outros para condenar. Eu não acredito. Eu não acredito que Deus faça isso. O que essa pessoa está dizendo é: eu não acredito na Bíblia. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus usa da sua soberania e Ele escolhe um povo para salvar e outro para condenar. E acabou-se. São pessoas que não gostam, irmãos, de que Deus seja soberano. Mas Romanos 9, versículo 11, diz assim, falando de Jacó e Esaú: todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permaneça, não por obras. Ou seja, ele está dizendo, para que aqueles que vão a Deus, eles não vão por conta do seu bom comportamento, das suas boas obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela quem? A mãe dos meninos, né? Jacó e Esaú. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais moço. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Deus amou Jacó e rejeitou Esaú antes que eles nascessem e fizessem o que era bom ou mal, para que o propósito da eleição tivesse a ver com a glória de Deus e não com as obras humanas. Versículo 14 diz assim, Romanos 9, 14: então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então, cadê a glória dos homens? Cadê o livre-arbítrio? Deus é soberano. E Paulo, já sabendo que isso causaria um desconforto nas pessoas, ele mesmo foi quem trouxe essa pergunta: que diremos, pois, é Deus injusto? É como se Paulo está prevendo que essa vai ser a pergunta, quando eles ouvirão sobre a soberania de Deus na salvação. Deus é injusto? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Deus já tinha dito a Moisés, lá no passado: Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser, eu vou salvar quem eu quiser, eu vou ter compaixão de quem eu quiser. Irmãos, é por isso que quando algumas pessoas nos perguntam: vem cá, fulano é isso e isso, ele tem salvação? Fulano é macumbeiro, fulano está na prostituição, fulano está no adultério, está no homossexualismo, tem salvação para ele?
E muitas vezes a gente não para refletir sobre a soberania de Deus e a gente diz assim, não tem. Mas quando a nossa resposta deveria ser, se essa pessoa não vê a glória de Deus, se ela permanecer mergulhada nos seus pecados e delitos, sim, não tem salvação para elas. Mas Deus, Ele não escolhe com base nos méritos dos homens. Deus vai salvar quem Ele quiser. Ele vai salvar as pessoas que estão mergulhadas nas profundezas do pecado. Porque Deus escolhe, a eleição de Deus é segundo a sua soberania. Então Paulo, mais uma vez, ele se adianta, porque ele vê que as pessoas vão ouvir isso, não vão gostar da soberania de Deus, porque o ser humano gosta de quê? Não, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer coisas boas, aí Deus vai olhar para mim e vai achar que eu sou a última bolacha do pacote e vai me salvar. Aí Paulo diz assim, mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Está dizendo, vem cá, se Deus decreta tudo, se Ele é quem age, Ele faz e acontece, Ele escolhe, então Ele se queixa de quê? Se ninguém pode resistir, quando Ele chamar alguém, alguém vai para Ele. Se Ele decretou o mal, nós podemos dizer então, do que se queixa Deus? Foi Ele quem decretou o mal? Olha, eu sou pecador porque Ele me decretou assim. As pessoas poderiam fazer esse tipo de pergunta e Paulo se adianta. Mas algum de vocês me dirá então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Paulo responde, no versículo 20 ele diz assim, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Se você tem alguma habilidade de fazer, sei lá, costurar, pintar, a sua obra pode voltar para você e dizer por que você me fez assim? Alguém que constrói uma porta, um prédio, o prédio pode dizer por que você me fez assim? Foi você que me fez assim. Não pode. Paulo está dizendo, quem é você para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Ele está dizendo, o artesão que trabalha com barro, com cerâmica, ele não pode pegar o barro e fazer uma panela para cozinhar e com o restante do barro fazer um pinico. É o que ele está dizendo. Ele não pode escolher quem ele vai salvar, quem ele vai condenar, se foi ele que nos fez. Ele não pode escolher quem ele vai levar para o céu para conhecer cada vez mais Deus e a sua glória e outros lançar no inferno. É o que Paulo está dizendo, ele pode. Ele é Deus. Versículo 22. E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição. Que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Então, para muitas pessoas, a soberania de Deus é vista como injusta. Mas a Bíblia está dizendo, quem é tu, ó homem, para questionar a Deus? Deus, irmãos, a gente precisa ter uma noção mais elevada de quem é Deus. Né? A gente vê tantos famosos hoje na internet dizendo assim, Deus é meu brother, Deus é meu colega, Deus é meu coleguinha, Ele está comigo lá no meu quarto de noite. Deus é infinitamente maior do que esses pensamentos fúteis que as pessoas costumam ter dele. Para muitas pessoas, a soberania de Deus é algo injusto e que causa no coração raiva. Mas para o apóstolo Paulo, a soberania de Deus é motivo de louvar e engrandecer a Ele. O apóstolo Paulo, irmãos, que foi o homem que talvez tenha tido mais revelações acerca de Deus.
quando ele termina de dar a sua doutrina, ele mostra que ele tem motivo de sobra para adorar a Deus. Depois que o apóstolo Paulo, ele coloca as grandezas de Deus e mostra as doutrinas que exaltam a Deus, ele não se contém. Ele não se contém e ele explode em adoração. Então ele diz, no capítulo 11, versículo 33 e 36, Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. O que está acontecendo aqui é o que a teologia chama de doxologia, adoração. Paulo, quando se depara diante desse Deus, irmãos, que decreta todas as coisas para o louvor da sua santa glória, Paulo diz assim, ele fica espantado. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem foi que conheceu a mente de Deus? Quem foi que emprestou alguma coisa a Deus para receber depois? Quem foi que deu conselhos a Deus? Por que ele não pode fazer do que é dele o que ele quiser? Ele pode e ele faz. Jó também entendeu isso. Jó também chegou a um ponto da sua vida que ele entendeu a soberania de Deus. Irmãos, Jó, ele era um homem temente a Deus, mas ele tinha um conhecimento raso sobre Deus. Então, muitas vezes, os nossos corações se endurecem contra Deus por conta de um conhecimento raso também sobre Deus. Então, depois de tanto sofrimento, depois de tanto mal em sua vida, Jó ele começa a murmurar. Qualquer um de nós aqui possivelmente teria feito a mesma coisa, irmãos. Imagina o sofrimento de Jó. Ele perdeu todo o seu rebanho, sua riqueza, seus funcionários foram assassinados, seus filhos foram mortos. E depois Jó ficou leproso, Jó ficou com tumores no seu corpo. E Jó ficou como um mendigo, se raspando o seu corpo com um caco de telha. A mulher de Jó chega para ele assim: tu ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. E depois Jó recebe a visita de 3 amigos. A Bíblia diz que quando os amigos de Jó viram ele de longe, eles não suportaram, eles choraram. Tamanha era a desgraça de Jó. Jó ficou irreconhecível. Os males afetaram a vida de Jó, de forma que ele mantinha a sua integridade até o nível de conhecimento que ele tinha de Deus. Mas chegou um ponto que os seus amigos começaram a dizer: você pecou, você cometeu algum mal, não tem como não você passar por uma situação dessa, você está em pecado. E Jó se defende, mas chega um ponto que Jó, ele começa a murmurar. E Jó amaldiçoa o dia que ele nasceu. Tamanho era o sofrimento de Jó. Então, em Jó capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: maldito o dia em que eu nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Versículo 11, por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seu seio para que me amamentar? Se eu tivesse morrido, aquele momento agora estaria dormindo, descansando em paz.
Jó chegou a um ponto que ele não entendia o porquê de tanto mal na sua vida, tanto sofrimento. E Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Maldito o dia que eu nasci. Mas Deus repreende Jó. E eu quero que os irmãos prestem atenção, que os males que aconteceram na vida de Jó serviu para que ele conhecesse mais de Deus, para que a vida de Jó fosse edificada. Deus decretou os males na vida de Jó. E só quando Jó chega a um ponto onde o seu nível de conhecimento de Deus não é suficiente para manter a sua fé, a sua integridade, e ele começa a murmurar e a sofrer, aí Deus se apresenta para Jó, mas Deus se apresenta de uma forma soberana. Deus se apresenta para Jó de uma forma grandiosa. Jó capítulo 32, versículo 38, versículo 2, Deus diz assim: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Versículo 12. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Jó, você tem alguma ideia da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Versículo 19. De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Deus continua deixando Jó sem resposta. Você sabe quando nascem os cabritos selvagens? Ou já viu nascerem as corças? Deus está perguntando para Jó, aquelas cabras das montanhas, aqueles cabritos selvagens, você sabe como é que eles nascem, Jó? Você já viu nascer as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria? Ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria? Trazendo a este mundo os seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Jó, por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? Deus fala muitas e muitas outras coisas. Deus faz muitas perguntas profundas a Jó. E Jó não tem resposta. Então a única resposta de Jó, e Deus fala do capítulo 38 até o 40, vai falando com Jó, fazendo perguntas, mostrando a sua grandeza, mostrando quem é Ele, como Ele fez os céus e a terra. Tem um momento que Ele diz assim, que todas as estrelas comparecem diante dEle, porque Ele é Deus. Então Jó, capítulo 40, versículo 3, disse ao Senhor: eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado, eu prefiro fechar a minha boca. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada a dizer. Então, do meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: 42, versículo 1. Então, em resposta ao Senhor, aliás, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido.
Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude diante da soberania de Deus. Muitas vezes nós somos atingidos por males, por percas, por enfermidades, e nós somos levados a ficar questionando a Deus, a murmurar: por que eu estou passando por isso? Por que essas coisas acontecem na minha vida? Irmão, se tu é um filho de Deus, é para que tu conheça mais a Deus. Reconheça a soberania de Deus e cale a tua boca diante de Deus. E veja a grandiosidade, onde você estava quando Ele fez os céus e a terra. Onde você estava quando Ele colocou o sol, a lua e as estrelas, cada uma no seu lugar. Onde nós estávamos? Quem aconselhou Deus como deveria ser esse mundo? Quem deu alguma ideia para Ele de como fazer as coisas? Quem? Quem aqui pode dizer, irmãos, a gente lança, coisas tão que virou normal para a gente, que a gente não vê beleza, a gente joga um grão de feijão na terra e ali ele brota e nasce uma planta. De onde vem isso? De onde vem esse poder? De onde vem esse conhecimento? Quem somos nós para questionar a Deus porque somos afetados pelo mal? Quem somos nós para chegar diante de Deus murmurar por conta das nossas enfermidades, por conta dos males que nos acometem? O sofrimento é ruim, o mal é ruim quando ele vem para a nossa vida, normal que a gente se entristeça. Mas Deus dá a seus filhos a oportunidade de crescer no conhecimento. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então todo o decreto de Deus, das coisas ruins que acontecem na nossa vida, muitas vezes nós não conseguimos entender, mas é Deus trabalhando na sua soberania. Deus tem propósito. Quem somos nós para questionar a Deus por que o mal existe? Quem somos nós para debatermos se Deus é isso ou é aquilo? Deus é Deus. Então até mesmo o mal é um decreto de Deus para a sua glória. Muitas vezes nos questionamos. Muitas vezes a gente fica indignado com o mal que acontece conosco. Mas eu quero dizer para os irmãos que o maior mal, a maior perversidade que já aconteceu nessa terra foi a morte do Filho de Deus. Ninguém sofreu como Jesus Cristo. Por mais que você sofra nessa terra, nunca, ninguém, jamais sofrerá como Ele. E a morte de Jesus Cristo foi um decreto soberano de Deus. Deus decretou a morte do seu próprio Filho para a sua glória. Então em Atos 2, versículo 22, diz: Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Versículo 23. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Capítulo 3, versículo 18 de Atos diz: mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer.
Isaías 53, há ali relatos do sofrimento de Jesus. Isaías foi um profeta que viveu cerca de 700, 800 anos antes de Cristo, se não me falha a memória. Isaías 53, versículo 7 diz assim: ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Versículo 10. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, eu quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. O meu plano dê certo. Em outra versão, a versão Almeida Revista Atualizada, vai dizer, Isaías 53, 10, todavia foi do agrado do Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. Foi da vontade de Deus que Jesus Cristo sofresse. Deus decretou o mal sobre o seu próprio Filho para a sua própria glória. Mas a gente precisa entender que todas aquelas pessoas que estavam envolvidas na crueldade contra Jesus Cristo, eles estavam sendo movidos pelos seus próprios corações maus. Nos judeus havia inveja, porque Jesus arrebanhava multidões. Em Judas havia o desejo por dinheiro, vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Nos romanos havia maldade. Eles fizeram pouco caso de Jesus Cristo. Eles não suportavam a ideia de haver um outro Senhor, porque o César era o Senhor. Mas, embora Deus tivesse decretado a morte de seu próprio filho, por motivos santos, a vontade do homem era perversa. A vontade do homem era má. Eles não disseram algo do tipo: nós não queríamos matar Jesus, mas Deus decretou a sua morte, então nós tivemos que matar. Eles não agiram no seu coração na intenção de engrandecer a soberania de Deus. Eles seguiram o curso do mundo segundo o seu próprio coração perverso, mau. Mas em Deus havia motivos santos para o decreto do mal, para o decreto da morte do seu filho. Quais seriam esses propósitos santos? Por que o mal existe? Por que Deus decretou o mal? Por que Deus decretou o mal na vida do seu próprio filho? Por que Ele decretou a morte do seu filho? Irmãos, se o mal não existisse, nós não poderíamos adorar a Deus com um profundo conhecimento de todos os seus atributos. Nós não poderíamos adorar a Deus olhando a grandeza da sua misericórdia. Como nós poderíamos enxergar a graça de Deus salvando pecadores se não houvesse o mal?
como nós veríamos a obediência total de Cristo, entregando a sua própria vida por amor àqueles que Ele vai salvar. Como nós poderíamos cantar, como cantamos nessa noite, digno é o Cordeiro que foi morto. Irmãos, como alguém pode cantar sobre a morte de alguém? Se morrer um parente seu, você vai cantar a morte dele? Não. Mas a morte de Cristo foi gloriosa. Hoje nós podemos cantar, digno é o Cordeiro que foi morto. A Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo, nem existia o mundo, ele já havia sido morto segundo os decretos soberanos de Deus, porque Deus é eterno. Então nós não poderíamos ver a paciência de Deus mantendo esse mundo, mesmo com tanto mal que existe. Deus poderia simplesmente acabar com esse mundo agora, em ver tanto mal e tanto pecado contra Ele, tantos estupros, tantos adultérios, tanta prostituição, tanta mentira, tanto mal contra Deus. Mas nós vemos a paciência de Deus mantendo a sua criação em harmonia. Está todo mundo respirando, esse ar que é de graça. Amanhã o sol vai nascer e nós seremos aquecidos por Ele. Então nós não poderíamos adorar a Deus em todos os seus atributos sem a existência do mal. Não conheceríamos a graça do seu perdão. Como nós conheceríamos o perdão de Deus se não houvesse o mal? A maravilha do perdão de Deus. Nós não conheceríamos a sua misericórdia. Ninguém aqui merece salvação, nenhum de nós. É a misericórdia de Deus. Ele disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E Ele teve misericórdia. Ele aplica a sua misericórdia na vida de todos aqueles que ouvem o Evangelho, que se arrependem do seu pecado. Nós não saberíamos como Deus odeia o pecado, como Ele odeia o que é mal, se Ele não tivesse decretado o mal. Então, somente aqueles que não reconhecem a sua própria maldade, somente aqueles que não reconhecem o seu próprio pecado é que questiona Deus: por que tu nos fizeste assim? Porque o Senhor que decretou o mal. Irmãos, o pecador ama o pecado. Devemos lembrar que ninguém desse mundo já sofreu como Cristo. E Ele sofreu não porque houvesse culpa nele, mas Ele sofreu pela nossa culpa, pelo mal que há em nós, pelos nossos pecados. Então, todas essas coisas devem nos fazer enxergar Deus grande, Deus exaltado, Deus maravilhoso. Assim como Jó, assim como Paulo, eles entenderam o que significa dizer que Deus é soberano. Nós precisamos saber o que significa dizer que Deus é soberano. Significa dizer, irmãos, que Deus é livre para agir, para decretar e fazer todas as coisas do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Nós só devemos louvar e adorar Ele, reconhecer a sua grandeza, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com essa mensagem. Que você saiba que Deus é soberano e Ele decretou o mal por motivos santos, motivos genuínos. Deus é santo, Deus é puro. Vamos louvar a Ele então. Amém? Rapaz, irmão, ele não lembra, mas eu lembro. Hoje a gente faz 20 anos de casado. Glória a Deus. Deixa eu só fazer uma alteração aqui do que você falou.
20 anos, né? Mas na verdade foram 12 anos que eu fui o mal que Deus enviou para a vida dela. Amém. E assim, Mais 8 anos para a glória de as Deus. pessoas falam, né, que há Nós estamos em destinos, Cristo. né? Há destinos. Não, Deus decretou Manuel como meu esposo e eu como a esposa dele. Decretou os nossos filhos, quantos nós teríamos. Decretou todas as nossas dores passadas, presentes e futuras na nossa vida. E Deus decretou o nosso maior presente que nós já recebemos, que foi o seu Filho Jesus. Eu louvo a Deus por ter conhecido Jesus Cristo. Porque se eu não tivesse conhecido Jesus Cristo, a minha vida seria um nada. Então Jesus realmente, Ele é tudo. Olhe, Ele é tudo que cada um que está sentado aqui nesse banco precisa. Jesus é tudo que você precisa para a sua vida. Quem tem Cristo, verdadeiramente, tem tudo na sua vida. Porque nós fomos feitos para adoração. Nós fomos feitos para adorar a Cristo, em espírito e em verdade. E eu agradeço a Deus, né? Hoje fazemos 20 anos de casados. Eu sabia que Ele não ia lembrar, porque Ele é esquecido. Mas é assim mesmo, um lembra, outro esquece, faz parte da vida, né? Dos decretos de Deus, glória a Deus por isso. E eu queria orar, que a igreja ore por nós, por nosso casamento, pela nossa vida espiritual, que o Senhor venha nos abençoar para que a gente faça um trabalho aqui nessa igreja, para a glória de Deus, não para a nossa. Que aqui seja o nome de Deus exaltado, não a nossa. Que aqui Cristo seja conhecido na vida de cada um, não a nossa. Orem por nós, nós somos fracos, como a palavra de Deus diz, somos pecadores, nós erramos, mas há um Deus soberano que nos sustenta, amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra santa, meu Deus, que foi falado aqui. Tu és o decretor, porque tu és soberano, Senhor. E que toda boca se cale diante de ti, que todos os joelhos se dobrem diante do Senhor, porque tu mereces toda honra e glória. Pai, eu quero lhe agradecer por 20 anos de casado. 20 anos o Senhor sustentou esse casamento, por muitas lutas, sofrimentos, muitas lágrimas, Senhor Deus, mas o Senhor mantém ele de pé, porque o Senhor decretou isso até o dia que o Senhor escolheu para que a gente fosse te conhecer. Um de nós vamos um dia, mas assim, enquanto o Senhor, né, permitir e decretar na nossa vida que possamos ser submissos a Ti, que eu e Manuel possamos, Senhor Deus, ser servos verdadeiros do Senhor, que possamos, meu Deus, nos calar diante da Tua palavra, que possamos reconhecer o Teu senhorio diante de nossa vida, que não eu, não a minha vontade, nem a vontade de Manuel reine em nosso casamento, mas a Tua vontade reine em nossa vida, Pai. Essa é a minha oração, é o desejo do meu coração a Ti. Eu te agradeço, porque o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, onde nós estávamos. Nós éramos, Pai, totalmente dependentes e amando o pecado, mas o Senhor nos resgatou das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Nós hoje estamos no reino do amor de Deus. E nós te agradecemos por isso. Nós agradecemos pela vida de todos que estão essa noite. Que o Senhor abençoe cada um que nessa noite o Senhor trouxe aqui. O Senhor decretou que estivessem aqui com os ouvidos para ouvir, com o coração para ser aquebrantado com a Tua palavra. Então faz a Tua vontade na vida de cada um que aqui está, cada um que aqui ouviu a Tua mensagem e transforma, Senhor. Muda, Senhor. Se revela. Assim como foi falado hoje, Jó só conhecia um pouco, mas Jó se calou diante de mais revelação. Senhor, revela a Tua palavra, Senhor. Revela a nós, pecadores, mais de Ti e menos de nós. É por isso que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar de pé a Deus. Vamos cantar a sua soberania, o seu poder. Porque nós fazemos isso porque Ele é digno de toda honra e glória. Tu és
sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Oh Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de cada pessoa que aqui se encontra. Obrigado, meu Deus, por nos dar o conhecimento da tua soberania. Oh meu Deus, que os nossos corações se alegrem em saber que tu és um Deus soberano, um Deus que decreta todas as coisas para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado e conhecido, meu Deus, que nós venhamos viver para esse propósito, exaltar a tua glória. Nos conduza, meu Deus, para os nossos lares debaixo da tua graça e com essa mensagem em nossos corações. Nós nunca venhamos esquecer dela, meu Deus, para que nós tenhamos uma vida que glorifique a Ti nesse mundo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.